Boa noite, a graça e a paz do nosso Deus. Convido os irmãos a tomarem assento e, em reverência, vamos iniciar o culto dessa noite com a leitura do Salmo 89. Salmo de número 89, dos versos 1 até o 15. Salmo tem por título A Promessa de Deus a Davi. E essa parte inicial fala da alegria do povo que conhece a Deus. Diz assim: Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor, os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois eu disse, a misericórdia está edificada para sempre, a tua fidelidade tu a confirmarás nos céus. Tu disseste, fiz uma aliança com o meu escolhido e jurei a Davi meu servo, para sempre estabelecerei a sua posteridade e firmarei o seu trono de geração em geração. Os céus celebram as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos louvam a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor, entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus infunde grande terror na Assembleia dos Santos, é temível sobre todos que o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor? Com a tua fidelidade ao redor de ti, dominas a fúria do mar, quando as tuas ondas se levantam, tu as acalmas. Esmagaste o monstro Raabe e o mataste, com teu braço forte dispersaste os teus inimigos. Teus são os céus e tua é a terra, o mundo e a sua plenitude, tu os estabeleceste. O norte e o sul tu os criaste, o Tabor e o Hermon exultam em teu nome. O teu braço é poderoso, forte é a tua mão e elevada é a tua mão direita. Justiça e direito são fundamento do teu trono, graça e verdade te precedem. Bem-aventurado o povo que conhece os gritos de alegria, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Só até aqui. Bem-aventurado o povo que conhece a tua alegria, os gritos de alegria a serem celebrados na presença dele. Deste Deus que é terrível, temível diante dos santos, que tem poder sobre toda a criação, mas que é infinito em amor, em bondade e misericórdia para com os seus, ao ponto de dar o seu Filho amado, Jesus Cristo, por amor de nós. Nós devemos nos alegrar e nos apresentar com imensa exultação, com imenso louvor na presença deste Deus. Então, nesse momento, vamos ter um tempo de oração comunitária. Feche os seus olhos, sentir-se à vontade, você pode elevar a sua voz e adorar esse Deus que é digno de todo louvor. Pai, como é maravilhoso te conhecer, e como nesse crescimento e conhecimento que temos de Ti, percebemos a Tua grandeza, o Teu poder, a Tua eternidade, grandiosidade, e diante disso, ó Pai, sermos constrangidos pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua bondade em nossas vidas, nos tornar conscientes da nossa pecaminosidade e, ao mesmo tempo, da Tua graça e misericórdia em nos salvar, em nos limpar, em nos chamar para junto de Ti. Nós Te louvamos e bendizemos, Tu és digno de toda adoração.
Obrigado por ter desperto os nossos olhos à fé pelo Teu Santo Espírito. Obrigado por ter nos lavado pelo sangue de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Obrigado, Senhor, por dar-nos a esperança de vida eterna ao Teu lado, na Tua presença, junto ao Teu eterno consolo, a Tua eterna alegria. Muito obrigado porque hoje podemos nos reunir para Te adorar. Que possamos aqui com corações derramados na Tua presença, clamar a Tua vinda, clamar que seja manifesto o Teu reino, clamar que seja feita a Tua vontade e rendermos-nos verdadeiramente diante de Ti. Como o texto diz, bendito é o povo que conhece os gritos da Tua alegria, que Te louva com inteireza, que consegue se alegrar plenamente na presença desse Deus poderoso que a tudo rege. Que sejamos achados assim, ó Pai, alegres, felizes, com verdadeiros adoradores na Tua presença, que nessa noite possamos nos voltar ao Senhor com esse desejo, ó Pai, de adorar, de reconhecer a Tua grandiosidade, de reconhecer o Teu amor e o Teu cuidado sobre nós. Recebe este culto, a nossa adoração. Fazemos tudo no nome daquele que é poderoso, ó Pai, para nos salvar e para unirmos novamente ao Senhor. No nome de Cristo Jesus oramos. Amém. Convidar a equipe de louvor, vamos cantar ao Senhor. Boa noite, irmãos. Vamos nos colocar de pé, dando continuidade ao que fizemos de manhã. Vamos continuar louvando ao Senhor, adorando o nome dEle. Domingo passado nós comemoramos a Páscoa e nós temos muitos motivos para nos alegrar, porque Jesus morreu a nossa morte para nós vivermos uma vida abundante. Então vamos louvar juntos nessa noite. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo, muito digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Excelso, supremo, muito digno de louvor. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana
salvação. Hosana ao nosso Deus. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana ao nosso Rei. Vamos repetir, só a igreja. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Para terminar. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Amém. Jesus é o Rei que salva pecadores como eu, como vocês. Vamos continuar louvando a nosso Deus e agradecendo a maravilhosa graça dele derramada por nós. Vamos ajudar com palmas, igreja? Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim é o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Ele é o Rei sobre as nações. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte Levante a sua venceu. voz e cante. Digno Digno. é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a
Jesus, que é exaltado sobre todas as coisas. O Senhor Deus é maravilhoso e enviou seu Filho por nós. Vamos louvar. Vamos do início novamente? Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Amém. Nosso Rei é exaltado na terra e nos céus. Louvado seja o nome de Jesus. Você pode se sentar. Convidar a nossa irmã Clara para nos auxiliar e nos conduzir na leitura do texto de hoje. Está lá em Jeremias, capítulo 7, dos versos 2 até o 10. Jeremias 7, do 2 ao 10. Fique junto à porta da casa do Senhor e proclame ali esta para sempre. Versículo 8. Eis que vocês confiam em palavras falsas que não servem para nada. O que é isso? Vocês roubam, matam e cometem adultério e juram falsamente, queimam incenso a Baal e seguem outros deuses que vocês não conheciam no passado. E depois vêm e se põem diante de mim neste templo que se chama pelo meu nome e dizem, estamos salvos. Sim, só para continuarem a praticar essas abominações. Obrigado. Todo mundo ouviu, né?
A gente aqui ouviu, eu ouvi. Senhor, tenha misericórdia de nós, nos conduza na exposição da palavra, chamar o pastor Davi, vamos orar por ele, chamar as crianças de 4 até 6 anos. 4 até 6 anos. Temos representantes nessas idades aqui hoje? Só a Elisa? Então, deixar a Elisinha aqui. Vem cá, minha filha, vamos orar. Senhor Deus, pedimos a Tua misericórdia, a Tua bênção, a Tua paz, a capacitação do Teu Espírito sobre a vida do pastor Davi, a instrumentalidade desse Espírito também em nossos corações, abrindo os olhos à fé, ao entendimento, à mudança de vida e de comportamento diante da Tua palavra, o chamado ao arrependimento. Que o Senhor, ó Pai, se faça presente aqui, instrua-nos segundo a Tua vontade em nossas vidas. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Boa noite a todos, graça e paz, bem-vindos. Nós vamos seguir na exposição de Jeremias, capítulo 7 inteiro hoje, até o versículo 3 do capítulo 8. A ideia central aqui é que uma fé hipócrita atrai o juízo de Deus. Por isso devemos buscar a obediência sincera e temer que o nosso coração se desvie dele. Então, fé hipócrita atrai o juízo de Deus. Devemos buscar uma fé sincera e temer nos desviarmos de Deus. Poucas coisas são mais frustrantes do que esperar que saia luz de um lugar e desse lugar saia trevas. A hipocrisia é algo que nos decepciona, especialmente quando a boa conduta deveria vir de pessoas que professam algum tipo de fé. Talvez por isso nós ficamos chocados quando vemos notícias de pastores envolvidos em escândalos, e não vou citar de outras religiões, mas nós nos decepcionamos com quem deveria apontar para um caminho e caminhar por esse caminho. E quando isso não acontece, nós ficamos decepcionados. E a gente vive num tempo de líderes carismáticos, de empreendimentos religiosos de sucesso, e esses talentos, essas virtudes dessas pessoas, né, a sua capacidade de comunicação, de articulação, de produzir mudança, parece esconder algo podre no coração, e quando isso vem à tona, nós ficamos decepcionados. Jeremias 7 é um retrato desse tipo de problema, da hipocrisia da fé. E é um alerta importante para cada um de nós nessa noite. Será que a nossa fé é hipócrita? Nesse trecho aqui de Jeremias, ele está pregando o que se chama do sermão do templo. Deus ordena que ele vá à porta do templo e profira algumas palavras. Aqui a gente não tem uma transcrição do sermão que Jeremias pregou, mas nós temos uma espécie de um esboço que Deus dá para ele, do que ele deveria falar, os pontos principais, uma espécie de conversa de Jeremias com Deus. Quando Jeremias recebe o sermão, o coração dele se inclina para orar pelo povo, para interceder pelo povo, e Deus fala para ele: não ora por esse povo. E a conclusão, a partir do versículo 21, é o juízo de Deus sobre uma fé hipócrita. Então, a gente tem um tema árido para enfrentar, né? Nós vamos ver esse esboço que Deus, né, entrega para Jeremias pregar. Esse esboço tem uma introdução, tem 3 pontos e uma conclusão, né? Os sermões bons, né? Introdução, 3 pontinhos, conclusão, né? Mas o texto é essa conversa, esse recado que ele deveria dar, onde ele deveria se colocar e o que Deus iria fazer. Mas o esboço está ali e a gente vai se deter mais especificamente nisso, na análise desse sermão. A introdução, então, desse sermão que Deus passa para Jeremias está nos versículos 3 e 4. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar neste lugar. Não confiem em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, este é o templo do Senhor. Então, de cara, a introdução fala o seguinte: olha,
vocês devem corrigir a conduta e vocês devem evitar o auto-engano religioso, uma falsa segurança religiosa. Corrijam a forma como vocês vivem e não confiem falsamente numa religião que vocês fabricaram. E aí, essa introdução é expandida nos versículos seguintes. Nos versículos 5 a 7, Deus, falando para Jeremias, expande essa ideia de corrigir os caminhos. E na sequência, a partir do 8, ele vai tratar dessa questão do auto-engano religioso. Vamos lá, versículos 5 a 7. Mas, se de fato emendarem os seus caminhos e as suas ações, se de fato praticarem a justiça, cada um com seu próximo, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramarem sangue inocente neste lugar, nem seguirem outros deuses para o próprio mal de vocês, eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos pais de vocês, desde os tempos antigos e para sempre. Se vocês de fato mudarem, vocês continuarão na terra que eu prometi a vocês. Essa mudança não é uma mera correção, é uma completa mudança. A ideia é aquilo que vocês estão fazendo de errado, vocês devem corrigir para algo bom, para algo que seja agradável aos olhos de Deus. Se o seu filho é grosseiro com os avós dele, ele não simplesmente deve parar de ser grosseiro. Ele deve se tornar um neto agradável, respeitoso, que honra. É necessário uma mudança de atitude. E a gente vai falar também de uma mudança de coração. Mas essa mudança precisa ser evidente. Aquilo que se fazia de errado precisa ser abandonado e novas atitudes precisam ser assumidas como um padrão de viver. E esses ajustes, eles não são cosméticos, eles precisam ser reais, eles precisam acontecer dentro do coração. E aqui envolve duas vertentes. Uma vertente que é vertical, ali no versículo 6 ele fala, no finalzinho, não seguirem outros deuses para o próprio mal de vocês. Ou seja, não tenham outros deuses diante de mim. O eixo do homem com Deus, esse eixo vertical. E há um eixo horizontal, de como eu ajo como alguém que é temente a Deus num mundo falido. E isso envolve tratar os outros com justiça, lutar contra a opressão, uma ideia de justiça social, apoiar o órfão, a viúva, o estrangeiro. Evitar que se derrame, ou que se faça injustiça, se derrame sangue inocente. Uma mudança de atitude, tanto vertical quanto horizontal. Há uma ênfase, pelo menos aqui, na quantidade de itens a ser mudados, nessa vertente horizontal. Parece que Deus está dando mais foco nessa questão. A Bíblia trata da opressão, porque a opressão é real, é um problema que precisa ser enfrentado. E o oposto da opressão na Bíblia é mansidão. Eu vou explicar por quê. Mansidão é usar a sua energia, o seu poder, a sua força, a sua inteligência para agradar a Deus, para fazer o bem. Opressão é usar dessas mesmas coisas que Deus concedeu para você, de uma forma egoísta. É por isso que lá nas bem-aventuranças Jesus fala que os mansos herdarão a terra. Aqueles que usam dos recursos que Deus deu para fazer a vontade de Deus, são esses que vão herdar a terra. Aqueles que usam de forma equivocada, de forma egoísta, dos recursos que têm para angariar mais recurso, mais poder, mais fama, esses não herdarão a terra. Há uma oposição entre opressão e mansidão. Deus está chamando o seu povo aqui a abandonar, a corrigir a conduta, a abandonar o abuso, a olhar ao redor deles, a pensar além deles e consertar aquilo que está errado.
E essa aplicação precisa ser feita para nós também. Tem alguém que você está oprimindo? Você tem algum funcionário que você trata mal? Você tem negado perdão a pessoas que ferem você? Você tem manipulado pessoas ao invés de conceder misericórdia? Essas são formas de opressão. A opressão não se limita à justiça social. A ideia na Bíblia é além da justiça social. Uma igreja que se reduz à justiça social, ela está abrindo mão do evangelho. Ela está se transformando numa ONG, num ministério da solidariedade, em algo apenas humano para tentar minorar o sofrimento das pessoas. Num sentido mais amplo, a opressão vai além da justiça social. Nesse sentido, oprimir alguém é negar, conceder a essa pessoa o que Deus concedeu a você. Na sequência lá das bem-aventuranças, ele fala em mansidão, e ele vai falar, olha, bem-aventurados os misericordiosos, porque os misericordiosos alcançarão misericórdia. Uma construção. Usar os seus recursos, a sua força, para produzir o bem. Conceder misericórdia, porque você alcançou misericórdia. Na nossa cabeça, algumas pessoas não merecem misericórdia. Caramba, posso encontrar o Hitler no céu? Como assim? Né? Para ficar longe, né, o exemplo. Ah, não, eu vou encontrar aquele palmeirense no céu? Não dá, ou corintiano no céu. A gente coloca algumas pessoas numa categoria que elas não merecem Deus. Nós sim, e elas não. E é nesse ponto que a gente precisa da Bíblia para lembrar que nós também não merecíamos misericórdia. Porque o conceito de misericórdia é exatamente isso. Não receber aquilo que você merece. Você merece a punição de Deus e você não recebe, porque Deus age com misericórdia com você. Então, nesse sentido, quem recebe misericórdia precisa entregar misericórdia. E nós não concedemos misericórdia para os outros porque essas pessoas merecem. Porque nós não merecíamos misericórdia quando recebemos. Em que áreas, então, da sua vida você tem negado agir em mansidão, com misericórdia? Agir com misericórdia pode ter essas conexões com a justiça social, com a atenção física, né, material a quem está sofrendo, ao pobre, ao oprimido, à mulher, à viúva, o estrangeiro, o órfão. Mas o Evangelho vai além dessas coisas, mas o Evangelho exige essas coisas de nós, como uma evidência de mudança. Corrigir a vida sem arrependimento é como colar adesivos num carro, colocar um aerofólio no carro que está com um problema de alinhamento e está sem freio. Não vai funcionar. É uma mentira, é um engano. É necessário corrigir as coisas que importam. Arrumar o freio, alinhar o veículo, importa mais do que colocar um acessório no veículo. Nós podemos cair num engano muito grave quando nós fingimos mudanças. Por isso, essa primeira advertência é: corrijam a sua conduta. Corrijam sua conduta e, na sequência, não caiam no auto-engano religioso. Versículos 8 a 15. Diz assim a palavra do Senhor: eis que vocês confiam em palavras falsas que não servem para nada. Que é isso? Vocês roubam, matam, cometem adultério, juram falsamente, queimam incenso a Baal, seguem outros deuses que vocês não conheciam no passado. E depois vêm, se põem diante de mim neste templo que se chama pelo meu nome e dizem: estamos salvos. Sim, só para continuarem a praticar essas abominações. Será que esse templo que se chama pelo meu nome é um covil de salteadores aos olhos de vocês? Eis que eu mesmo, vi isso, diz o Senhor. Até aqui por enquanto. O povo
confiava no templo, como a presença de Deus distinguindo aquela nação das outras. Olha, Deus está conosco, olha o templo dele aqui em Jerusalém. Essas pessoas acreditavam que, de alguma forma, a fidelidade deles ao templo, a estar no culto, daria a eles um salvo-conduto. E Jeremias é instruído lá no comecinho do capítulo, né, no versículo 2, fique junto à porta da casa do Senhor e proclame ali essa palavra. É como se chegasse alguém ali, naquele holzinho ali, e começasse a dizer, olha, hipócritas, vocês estão aqui. Corrijam o que vocês estão fazendo. Olha a tarefa de Jeremias, né? Olha a dificuldade disso, né? Imagina, eu estou aqui pregando e tem alguém ali nos acusando, né? De roubo, de adultério, de homicídio, de sermos pessoas de lábios mentirosos. Lá no final do 7 vai dizer que o povo não ia escutar o que Jeremias estava pregando. Mas era isso, o que ele tinha que fazer. E ele se coloca nessa posição, enquanto as pessoas estão entrando no templo para a sua, né, autopromoção, né, para o seu auto-engano, ele está ali com voz de Deus chamando ao arrependimento. O povo confiava então que o templo era uma espécie de amuleto espiritual. Um Salmo 91 aberto na entrada da casa, né? Uma igreja funcionando na sua escola, uma oferta para ter prosperidade. As pessoas achavam que estar ali, de alguma forma, as protegeria, que ele garantiria o favor de Deus. E o texto fala que essas palavras eram falsas e que eles mesmos proferiam isso, eles se enganavam. Eles diziam, templo do Senhor, este é o templo do Senhor. Estamos no lugar certo, Deus vai nos proteger, somos a nação escolhida por Deus. Que perigo, né? Que perigo. Eles mentiam para si mesmos, eles colocavam uma falsa esperança numa estrutura religiosa que não produzia mudança na forma como eles viviam. E ele vai expandindo isso aqui, nesse texto que eu li, né? Jeremias os acusa de quebrar pelo menos 6 dos 10 mandamentos. Né? Não matarás, não adulterarás, né? Não terás outros deuses diante de mim. Pelo menos 6. Era muito pesado. E eles estavam dizendo, estamos na igreja, estamos salvos. Estou dentro da arca. Estou protegido. E aquelas pessoas então acreditavam na religião como uma pólice de seguro. Seguro contra o fogo do inferno, né? E nós podemos estar caminhando nessa mesma direção usando frases corretas. Deus perdoa todos os pecados. Uma vez salvo, salvo para sempre. Deus nos ouve e não deixa que o justo passe necessidade. E aí nós tiramos essas frases do contexto e criamos um Deus que é obrigado a não nos permitir qualquer tipo de sofrimento. Um Deus bonzinho que não exige de nós nenhuma mudança. Não, eu amo você, você é o queridinho do meu coração, você pode fazer o que você quiser. Nós corremos esse risco de fabricar um Deus domesticado. E aquele povo, ele apoiava o culto. Eles tinham orgulho do culto. Mas eles não buscavam santidade, não buscavam mudança. Não buscavam viver como Deus os chamava a viver. E os pecados, como nós lemos aqui, eram terríveis, né? Isso pode ser nossa realidade. A gente apoia aqui a Jardins, né? A gente apoia o movimento da reforma, a gente apoia a família. E a gente vive assim, sem mudança. A gente
desonra a Deus com as nossas finanças, com os nossos lábios, com os nossos hábitos, mas batemos ponto no domingo. Mas fazemos pix para a igreja. Mas nos iludimos com essas coisas. E aí Deus dá uma ilustração aqui para Jeremias, né? A partir do versículo 12. Fala, lembra aquele pessoal lá de Siló? Lembra o que aconteceu em Siló? A partir do versículo 12. Mas vão agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vejam o que eu lhe fiz, por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, visto que vocês fazem todas essas obras, diz o Senhor, e eu falei muitas e muitas vezes, mas vocês não me ouviram. Chamei, mas vocês não me responderam. Farei também com este templo, que se chama pelo meu nome, no qual vocês confiam, e com este lugar que dei a vocês e aos seus pais, o mesmo que fiz com Siló. Vou expulsar vocês da minha presença, como expulsei todos os seus irmãos, toda a posteridade de Efraim. Lembram? Israel já havia sido levado para o cativeiro. Quando o povo de Israel entra na terra prometida, o tabernáculo, aonde Deus habitava, a tenda que Deus habitava, ali no deserto, né, na peregrinação pelo deserto, essa tenda foi armada em Siló. Ela foi colocada em Siló. A presença de Deus estava ali, em Siló. Logo depois que Josué, com o povo, conquistou Jericó. E Deus está falando, da mesma forma que aquele local aonde eu habitei, na minha tenda, foi destruído agora pelos filisteus, no caso. Havia sido destruído pelos filisteus. Da mesma forma, esse templo que eu habitei, construído ali por Salomão, esse templo que eu habitei, será destruído. Vocês estão confiando nas estruturas, vocês estão confiando no prédio, mas vocês não estão confiando em mim, vocês não estão me ouvindo. É como colocar um monte de tempero numa carne estragada. Pode até disfarçar um pouquinho o cheiro, mas vai ter aquele ranço. O veneno está ali. Mudar exige uma transformação. Confiar em Deus exige deixar de confiar em si mesmo. Deixar de confiar naquilo que você pode construir com suas mãos, né? A gente pode construir um prédio, mais à frente a gente vai ter esse desafio. E a gente pensa então que um Deus irado é coisa aqui do Antigo Testamento, né? Deus está irado. Fala para o profeta nem orar pelo povo. A gente pensa que isso ficou ali. Tem gente que gosta de pensar que a igreja substituiu Israel porque como se fosse assim um filho caçula, né? Que agora é mais amado que o outro. E que substituiu no pai aquele amor. Ou a gente pensa assim, não, Deus é como alguém que foi pai muito velho. E aí, em vez de ser avô, é pai. E aí ele é meio molinho agora com a igreja. Ele era bravo, era com o primeiro filho, né? A gente era bravo lá em casa com o Vitor, ele ficou mais amansado com a Clara e com o Vini, né? Será que Deus envelheceu do Antigo Testamento para o Novo? E a resposta nós sabemos que é não. Não, Deus não mudou. Deus é o mesmo, Ele não muda. E é interessante que nós conseguimos olhar para o Antigo Testamento e falar assim, cara, aquele povo era muito idiota, né? Como assim? Deus manda maná e eles murmuram. E a gente consegue repetir os mesmos pecados com uma facilidade gigantesca. É possível nós deslocarmos a nossa adoração de Jesus, nosso Deus, para outras coisas, com a mesma facilidade. E essa adoração deslocada nos engana. A gente imagina que é súdito do rei e quer todos os benefícios do reino, mas nós não queremos ser submissos ao rei. Isso não faz sentido.
mas era o que eles estavam vivendo, e é o desafio que a gente não viva dessa forma. É verdade que a igreja é eterna nesse sentido, né? As portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Mas também é verdade que a igreja não está imune à disciplina de Deus. Igrejas locais podem experimentar do favor de Deus e podem também, de forma corporativa, nós juntos podemos experimentar a disciplina do Senhor. Pense nas igrejas do Apocalipse, ali nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. 2:5. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se, volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. 2:16. Portanto, arrependam-se, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. 3:3. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você, e não sabeis a hora que virei sobre ti. Se isso aqui tivesse lá em Jeremias, estaria perfeito dentro do discurso de Jeremias, não estaria? Se arrependam. Ele fala isso. Mas quem está dizendo aqui é Jesus para as igrejas primitivas ali do primeiro século, por intermédio do apóstolo João. É Jesus quem está chamando ao arrependimento. 3:19 resume essa ideia em Apocalipse. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto, sejam zelosos e arrependam-se. Então vamos ser claros, né? Não é porque você ama ter uma religião, ama participar de uma igreja, que você pode imaginar que você tem o direito de viver como você quiser. Não é porque você está no hall de membros da Jardins que você está no hall de membros do livro da eternidade. Essas coisas, infelizmente, não são idênticas. Seria muito legal se fosse. Né? Seria muito legal que os nossos meninos batizados, ao entrar no hall de membros, fosse simplesmente, olha, já estava aqui no livro da vida, né? Olha que legal, completamente compatível. Não funciona dessa forma. Não funciona. Deus vai disciplinar pessoas que têm uma fé hipócrita. Deus vai tratar com essas pessoas. E Deus também vai disciplinar igrejas que vivem em pecado. Era assim no Antigo Testamento, é assim no Novo Testamento. Deus se incomoda com uma fé hipócrita. E se a gente não quiser repetir os erros de Judá, então a gente deve corrigir os nossos caminhos, a gente deve se livrar do auto-engano religioso, e a gente deve também, no terceiro ponto, ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. A partir do versículo 21. Ali do 16 ao 20, era Jeremias querendo orar para Deus, né, ter mais paciência com o povo de Judá, e Deus fala para ele, não, chega, já deu. A partir do 21. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, juntem os seus holocaustos uns aos outros sacrifícios e comam a carne vocês mesmos. Não quero o sacrifício de vocês, podem comer, não precisa queimar não. Não precisa oferecer em holocausto para mim não. Come isso aí, é melhor. Gastou dinheiro com esse boi, é melhor você comer. Eu não quero. É isso que ele está dizendo. 22. No dia em que tirei os pais de vocês da terra do Egito, não falhei, nem lhes ordenei nada a respeito de holocaustos ou sacrifícios. Mas o que eu lhes ordenei foi isso. Deem ouvidos à minha voz, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Andem em todo o caminho que eu lhes ordeno, para que tudo lhes vá bem. Mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para frente. Desde o dia em que os pais de vocês saíram da terra do Egito até hoje, muitas e muitas vezes, todos os dias, eu lhes enviei todos os meus servos, os profetas. Mas vocês não quiseram me ouvir, nem me atenderam. Foram teimosos e fizeram pior que os seus pais. O que está sendo lido aqui é muito duro, né? O que Jeremias deveria falar era muito pesado.
Mas lembram do primeiro capítulo, da primeira pregação sobre Jeremias, que eu falei que ia ser dureza? E aí tem uma nota. Sempre quando Deus corrige, há tempo para arrependimento. Deus fala várias vezes com Judá. E Deus fala várias vezes conosco. Há espaço para mudança. Há espaço para mudança. Aquelas pessoas poderiam ter corrigido. Elas poderiam ter mudado. Elas poderiam ter respondido com um coração obediente. Mas elas não fizeram. Isso obriga o caráter de Deus a punir. Porque Deus é santo. Ele é justo. A nossa dureza em ouvir convida Deus a agir em conformidade com o caráter santo e justo dele. A ira é tão intensa neste momento, né? A gente sabe que a ira de Deus se derramou na cruz em Jesus. Mas a ira de Deus em relação a Israel é tão intensa que ele proíbe Jeremias de orar, de interceder. Chega, chega. Não ora por isso, não. Deus os puniria. A lista de pecados, alguns a gente já leu ali, eram horríveis, né? Eles estavam oprimindo as pessoas, versículos 5 e 6, adorando Baal, versículo 8, adorando uma tal de rainha do céu, no versículo 18, que pode ser Astarote. Mais à frente, ele fala de adoração a um Deus que exigia que os filhos fossem queimados, nesse capítulo aqui. Era esse tipo de abominação que aquele povo que ia para o templo, dizia, aqui eu estou salvo, fazia. Eles viviam nessa hipocrisia. O profeta já tinha advertido lá no versículo 13, agora, visto que vocês fazem todas essas coisas, estas obras, diz o Senhor, e eu falei muitas e muitas vezes, mas vocês não me ouviram, chamei, mas vocês não me responderam. A raiz de todo pecado, é um orgulho que nos faz desprezar a voz de Deus. Essa é a raiz de todo pecado. Se você tem algum conhecimento bíblico, você vai lembrar de Adão e Eva, que decidiram desobedecer à voz de Deus. Se você for puxando pela memória, você vai ver que várias pessoas nas narrativas bíblicas sabiam o que precisavam fazer, mas optaram por não obedecer à voz de Deus. Eles não ouviram. Jesus alerta, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Você tem ouvido para ouvir? Ouça. Em Mateus 13, versículos 14 e 15, Jesus cita Isaías. Lembra o texto aqui que ele fala, olha, eu enviei os profetas, vocês não ouviram? Jesus está lá, na sua encarnação, lembrando do profeta Isaías. 13, 14 e 15. Assim nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvindo vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão e de modo nenhum perceberão. Porque o coração desse povo está endurecido. Ouviram com ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Há um problema de uma indisposição para ouvir. Coração fechado para ouvir a voz de Deus. Nesse mesmo capítulo 13, mais à frente, Jesus vai falar sobre a parábola do semeador. E aí ele fala de um solo duro. Um solo onde a palavra de Deus não penetra. Essa imagem é um arquétipo de um coração que não quer ouvir a voz de Deus. Um coração endurecido. Um coração que rejeita a palavra de Deus. O que Deus tem falado para você, que você tem rejeitado, que se recusa a ouvir? Em quais áreas da sua vida pode existir uma surdez espiritual? Você ouve o barulho da palavra de Deus, mas você não consegue decifrar a mensagem, você não quer decifrar essa mensagem. Você a sufoca. Quando o nosso coração está endurecido contra a palavra de Deus, não há esperança em nós.
A esperança é fora de nós. A esperança é que Deus pegue a picareta da misericórdia dele e arrebente o solo. Eu estou com uma grama meio compactada lá, né? Quando vier a seca, ela vai morrer, porque aquele solo está duro. Ele precisa ser quebrado, arejado. Ele não se areja sozinho. Ele não se quebra sozinho. É a misericórdia de Deus que vem. Todos nós aqui já fomos solos duros. Todos. Alguns podem permanecer em dureza aqui. Mas o Evangelho penetra pela misericórdia de Deus. É Ele que faz a gente ouvir e entender. É Ele quem transforma coração de pedra em coração de carne. É Ele que faz isso. Sem essa ação dele, nós vamos seguir com corações endurecidos. Isso vai levar à conclusão do sermão, né? Lá no versículo 15, que é a conclusão do esboço, eu vou expulsar vocês da minha presença, como expulsei os seus irmãos, toda a posteridade de Efraim. Só que isso é expandido mais à frente nesse mesmo capítulo. Essa conclusão é expandida, né? A ideia pode ser resumida ali no versículo 29. Cortem os seus cabelos consagrados, ó Jerusalém, joga fora. Essas suas aparências externas de consagração, essa sua roupinha de ir para a igreja, queime isso aí. Esquece esse negócio. Comece a prantear sobre os altos dos montes, porque o Senhor rejeitou e abandonou a geração que é objeto do seu furor. Essa é a conclusão desse sermão aqui de Jeremias. Deus abandonou vocês. Deus vai julgar vocês. Vocês são a geração que é objeto do furor de Deus. A gente acha que a nossa geração está perdida, né? Imagina essa aqui, né? A geração que é objeto do furor de Deus. Quando você for falar, essa geração de hoje é a geração objeto do furor de Deus. Cara, é muito pesado, né? Durante o tempo dos juízes, nós temos a história de Sansão, talvez uma das histórias mais conhecidas da palavra de Deus. Ele tinha tudo que um jovem poderia desejar, né? Força, uma esperteza, né? Fazia charadas e as pessoas não adivinhavam. Ele literalmente ele arrebentava, né? Literalmente ele arrebentava portão, né? Arrebentava cidade. Ele fazia, acontecia, e acho que todo menino que cresceu em igreja já imaginou o que faria se tivesse a força de Sansão. Mas a derrota de Sansão, a ascensão de Sansão foi meteórica. A derrota dele não, a derrota dele foi longa. Começa, né, o ápice, o início dessa demonstração da derrota é quando ele conquista a mulher dos sonhos dele. E ela o trai, os seus cabelos são cortados, e ele vai ser entregue a um tempo de humilhação, de tortura, de chacota pelos seus inimigos. Quando a queda de Sansão acontece, né, quando os seus cabelos são cortados e os inimigos estão à porta, tem um dos versículos mais tristes da palavra de Deus que está em Juízes 16, 20. Diz assim: mas ele não sabia que o Senhor já o havia abandonado. Ele não sabia. Ele contava com uma falsa crença de que ele podia viver como ele quisesse, que Deus sempre estaria ao lado dele, que ele poderia, na sua tolice, ser sempre abençoado por Deus. Deus o usou na sua tolice, a gente sabe disso. Deus o usou mais na sua morte que durante sua vida. Mas Deus julgou os filisteus usando a tolice daquele homem. Você pode ter resultados para o reino de Deus e não estar conectado no reino de Deus, tá? É outra história. É possível. Sansão
acorda naquela manhã, crente que Deus estava com ele. Crente. O problema com organizações, com igrejas, com escolas fundadas por igreja, né, instituições, movimentos, é que elas podem se tornar eficazes, muito bem administradas, com projeção na rede social, né, templos lotados, e as pessoas começarem a imaginar que a segurança está na estratégia, na trilha do discipulado, na liderança, nos recursos, nos talentos das pessoas. E elas começam a adorar a instituição e não para quem ela deveria estar apontando. Ela começa a apontar para si mesma. E aí ela vai pensar que ela ainda está com Deus. E a derrocada pode ser muito grande. Você pode achar que esse trecho aqui é assustador, porque é mesmo. Você está certo. É assustador que a gente viva sem temor de Deus. É assustador. A Bíblia registra isso para que a gente tema o Senhor. Para que a gente faça perguntas. Será que eu estou crendo no que Jesus fez na cruz, ou eu estou crendo no que eu faço para a cruz, né? Para a igreja? Será em que eu creio? A Bíblia fala que a gente deve amar a Deus acima de todas as coisas, mas nós corremos o risco de amar a igreja acima de Deus. Que grande perigo, né? Porque a igreja é uma coisa boa. Nós podemos amar os nossos filhos acima de Deus, nossa esposa acima de Deus. É furada. É furada. Quando nós amamos as instituições mais do que a Deus, nós começamos a acreditar que buscar o bem disso é superior a buscar a santidade pessoal, a viver de conformidade com o que Deus nos chama. Israel caiu nessa armadilha. A igreja primitiva caiu nessa armadilha. E nós temos as mesmas tentações à nossa frente. Ninguém está imune. Temer a Deus significa temer ter uma fé falsa. Essa historinha de que todos os caminhos levam para Roma, que todos os caminhos apontam para Deus. Deus é um só, a gente pode buscar em qualquer... Furada. Furada. Temer a Deus envolve temer ter uma fé falsa. Como é que está a sua fé? Sua fé é viva e é obediente? Ou é apenas uma embalagem, uma casca vazia, uma roupa de domingo? Sua fé muda a forma como você vive durante a semana? Na escola, no trabalho? O convite hoje é que seja uma noite de arrependimento, de pensar com maturidade sobre que tipo de fé que a gente tem, aonde a gente está depositando a nossa segurança, de retornarmos à palavra de Deus para que ela restaure o nosso coração, purificados pela palavra. A palavra precisa nos ferir muitas vezes. Porque muitas vezes a gente esquece de temer o Senhor e tentamos domesticá-lo. E isso é um grande perigo. Vou orar, depois pedir para o pastor Kelvin ministrar a ceia para nós aqui. Senhor, somos gratos pela Tua palavra, mas pedimos que o Senhor nos dê um coração que ouve, ouvidos que ouçam, olhos que vejam. E sabemos que isso é uma operação espiritual que não podemos produzir apenas por uma decisão intelectual. Pedimos que o Senhor nos dê essa convicção de que o Senhor vale mais do que as instituições que apontam para o Senhor. Coloca a nossa igreja nessa perspectiva. Que sejamos luz, que façamos o bem, mas que não sejamos um fim em nós mesmos. Longe de nós confiar que
os nossos atos aqui podem nos salvar de alguma forma e negar a cruz. Que o Senhor nos chame ao arrependimento, a uma reflexão sincera sobre aonde temos depositado a nossa esperança. E como isso fica evidente nas escolhas que a gente faz no dia a dia. Tira de nós o auto-engano de achar que o Senhor não se importa com o pecado e que o Senhor não corrige a sua igreja. Obrigado pelos alertas dessa noite, duros, mas necessários. Nos dá um coração obediente e humilde diante do Senhor para ouvir a Tua voz. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém? Vamos celebrar agora a ceia do Senhor. E diante de um sermão, de uma exposição tão confrontadora, precisamos nos lembrar de que isso não é um ato místico religioso que nos garante uma salvação independente das nossas vidas de acordo com a vontade de Deus. E o texto que usamos para direcionar a ceia também alerta-nos exatamente com relação a isso. Interessante que na manhã de hoje, também na escola dominical, trabalhamos a respeito dessa questão de ter uma fé amadurecida, olhos abertos, não colocar Deus dentro da nossa estereotipagem de como Ele deve agir ou não. Vamos ler, em primeiro lugar, o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, os versículos 27 até o 32. Diz assim: Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. A pregação de hoje fala disso. O chamado ao arrependimento. O texto em Apocalipse fala disso. Avaliem a si mesmo, permitam que o Espírito abra os seus olhos para os seus erros, para aquilo que ainda é hipocrisia, para que nessa disciplina que Deus exerce em cima de nós, nos moendo, nos constrangendo, possamos assim ser salvos e não caminhar em condenação com o mundo. Quero convidar o pastor Davi, o presbítero Érico, para nos ajudar na distribuição da ceia. Tivemos um bom tempo de reflexão agora. Foi um sermão bem específico. O convite não é a manter-se no pecado, mas arrependido, submisso ao Espírito, abandonar o erro, confessá-lo e assim se apresentar mais uma vez na presença do Senhor, pedindo perdão, suplicando pela sua misericórdia. Se você está em comunhão com a sua igreja local, se você já confessou que Cristo é o seu Salvador, em obediência já desceu as águas do batismo, convidamos você a participar conosco hoje da ceia. Convido vocês a ficarem de pé. O presbítero Érico vai orar agora pelos elementos. Em seguida, iremos entregar os elementos. E eu peço que esperem até que todos estejam servidos. Oremos. Deus amado, nós te louvamos, ó Pai, mais uma vez. Agradecidos, Deus, pelo teu sacrifício, Deus, que foi feito na cruz. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra nos garante, Deus, que o Senhor se agrada do coração contrito, do coração que se arrepende, confessa seus pecados. Obrigado porque em Ti nós temos perdão dos pecados, nós temos salvação. Podemos nos achegar a Ti limpos, ó Pai, porque o Senhor, Deus, fez sacrifício por nós. Te louvamos por isso. Consagramos esses elementos a Ti, Senhor, que vamos tomar agora. Te pedimos, Deus, que o Senhor nos abençoe, Deus, nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Discípulos, podem servir.
Vamos cantar ao Senhor. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Texto de 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, nos diz: Porque o que eu recebi do Senhor, o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Comamos. O versículo 25 continua: Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Bebamos. Senhor nosso Deus, que possamos ser encontrados fiéis, que possamos ser encontrados debaixo das Tuas mãos, submissos em humildade, em temor, confrontados pelo Teu Espírito, reconhecendo nossas mazelas, nossas faltas, e dispostos cada dia mais a abandoná-las, a fugir das tentações e a viver a vida que Cristo, ó Pai, nos concedeu em Sua morte, nos outorgou pela Sua ressurreição. Obrigado por esse momento de ceia, onde relembramos o santo sacrifício de Jesus Cristo. E que a graça, o amor de Deus, o nosso Pai, que as consolações do Espírito, que o amor de Cristo Jesus e a lembrança do seu sacrifício esteja com sua igreja, guiando-nos, ó Pai, até a volta bendita e gloriosa do Senhor Jesus. Amém.